Amém, amado irmão, amada irmã, e você que nos assiste, que nos acompanha aqui no canal da Obra na Amazônia. É com muita alegria que nós estamos aqui para trazer mais um conteúdo muito especial para você. Hoje vamos falar sobre um assunto extremamente importante na igreja. Vamos falar sobre o serviço a Deus. Nós estamos trabalhando o conteúdo desse livro, Vem Agora e Eu Te Enviarei, do irmão Miguel Mar, editora Árvore da Vida. E nós chegamos no capítulo 5, cujo tema é os fundamentos do serviço a Deus. Então é esse assunto que nós vamos compartilhar um pouquinho com você nesse vídeo. Então, se você ainda não segue esse canal, siga, ative o sininho e receba todas as notificações dos vídeos que forem publicados aqui. Louvado seja o Senhor. Para começar a falar sobre esse assunto, os fundamentos do serviço a Deus, eu quero ler Romanos, capítulo 6, versículo 22, que diz o seguinte: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Esse capítulo é um capítulo muito especial, onde Paulo trata que nós somos livres do pecado pela graça. E esse versículo ele é muito especial também, por quê? Porque ele mostra, irmãos, a razão de nós sermos libertos do pecado. Se nós lermos capítulo 6 todo, nós vamos ver sempre Paulo falando do pecado, da graça, da libertação. E esse versículo mostra uma das razões por que fomos libertos. Claro, fomos libertos do pecado para nos tornar vencedores. Fomos libertos do pecado para viver a vida da igreja, para receber a vida eterna. Mas a grande razão de o Senhor ter nos liberto do pecado é o que está descrito nesse capítulo 6, versículo 22, que diz: agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus. Amado irmão, amada irmã, nós fomos libertos do pecado e transformados em servos de Deus. Deus nos libertou para uma razão, para que possamos servi-lo. Isso nós podemos observar desde o Antigo Testamento. Quando Deus libertou o povo de Israel do Egito, da escravidão do Egito, foi para levá-los para o deserto, e ali o povo poderia servir a Deus. Então esse é o princípio da libertação, esse é o princípio da salvação. Nós fomos salvos, fomos libertos, não só para viver a vida da igreja, não só para receber a vida eterna, mas principalmente para servir a Deus. Louvado seja o Senhor. Se você crê em Deus, você recebeu o Senhor para dentro de você, e isso te qualifica a servir a Deus. Então veja, por outro lado, nós vemos que o pecado nos impede de servir a Deus. Ó Senhor Jesus, amado irmão, amada irmã, um servo de Deus, ele não vive no pecado. Um servo de Deus experimenta a libertação do pecado. E não somente isso, esse versículo ele é completo. Diz assim: agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus. Esse é o primeiro passo. Ele continua: tendes o vosso fruto para santificação. Quando nós somos libertos do pecado, nós passamos a servir a Deus. À medida que vamos servindo a Deus, nós vamos sendo santificados. Ó Senhor Jesus, que figura maravilhosa, não é? E não somente isso, ele fala: e por fim a vida eterna. Então veja, amado irmão, amada irmã, entre a libertação do pecado, entre a salvação, entre o crer em Deus e a vida eterna, o reino tem o serviço no meio. Então nós fomos libertos para isso, para poder servir a Deus
e à medida que vamos servindo a Deus, nós então vamos sendo santificados. Louvado seja o Senhor. E onde servir? Onde que eu sirvo? Tem um ambiente, irmãos. Nós fomos libertos do pecado para servir a Deus, mas servir aonde? Vamos dar uma olhada em Romanos, um pouquinho mais à frente, capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então aqui, para servir a Deus, nós temos que apresentar o nosso corpo, nos apresentar para servir como um sacrifício vivo, colocado sobre o altar, e não somente isso, um sacrifício santo. Lá em Romanos 6 nós vimos que à medida que vamos servindo a Deus, nós vamos sendo santificados. E aqui fala, devemos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é um serviço que agrada a Deus. Quando nós apresentamos nosso corpo como sacrifício. Por que sacrifício? Porque servir a Deus exige sacrifício. Servir ao Senhor, né? Jeremias diz que nós não podemos servir de maneira relaxada. Servir de maneira relaxada não requer sacrifício, mas um servo de Deus que serve o Senhor em santidade exige sacrifício no serviço a Deus. Não é fácil, mas olha só, onde que ocorre esse serviço? Em que esfera? Aí o versículo 6 desse capítulo nos mostra: tendo porém diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, seja a profecia, seja segundo a proporção da fé. No versículo 4, porque assim, versículo 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo, tendo muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Então onde que eu sirvo a Deus? Não é servir a Deus, amado irmão, de maneira desconectada, de maneira individual. Não, eu sirvo a Deus sozinho na minha casa. Sim, a nossa casa é um ambiente onde nós servimos a Deus também, mas o serviço a Deus deve ser realizado no corpo, na igreja. Nós somos chamados para servir a Deus juntamente com outros membros do corpo de Cristo. Existem vários servos de Deus que, quando se juntam para servir a Deus, ali é o corpo de Cristo servindo a cabeça, servindo a Deus. Então qual é a esfera para servir a Deus? É na igreja. Então esse é um princípio muito importante. Nós precisamos viver a vida da igreja, porque a vida da igreja é um ambiente adequado onde nós colocamos em prática o nosso dom. E em 2 Coríntios 12, 18, tem o seguinte princípio: roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos as mesmas pisaduras? Isso aqui é Paulo falando do servo Tito. Então veja, nós fomos libertos do pecado, transformados em servos de Deus. Mas aonde que nós servimos a Deus? Na igreja, junto com os demais membros do corpo de Cristo. E o que faz com que esses membros do corpo de Cristo sirvam em unidade? É ser um com o apóstolo, ser um com o falar do apóstolo. É isso, irmãos, que mantém a nossa unidade no serviço a Deus. Todos os membros do corpo de Cristo, da igreja,
segue uma única direção, uma única trombeta, que é o falar apostólico. Aqui, quando se referia a Tito, Paulo diz: não temos andado no mesmo espírito, não seguimos as mesmas pisaduras ou pisadas. Quando nós servimos a Deus na igreja, debaixo de uma palavra profética, debaixo de uma palavra apostólica, esse é o serviço adequado que gera santificação, agrada a Deus e nos conduz à vida eterna. Senão, amados irmãos, vai haver divisão no corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Então nós temos que seguir o falar do apóstolo. Hoje nós temos apóstolos na nossa frente, temos irmãos que falam a palavra apostólica para nós, e é debaixo desse falar que nós servimos a Deus na igreja. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10, diz assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Olha aqui mais um servo que era um com o apóstolo, seguia de perto o falar do apóstolo, e aí então servia a Deus juntamente com os demais membros do corpo de Cristo, que é Timóteo. Louvado seja o Senhor. Então esse é o princípio do serviço a Deus. Agora, um fator muito importante em tudo isso que nós falamos está ligado à santificação. Nós vimos lá em Romanos 6:22 que nós fomos libertos do pecado, transformados em servos de Deus. Então ele está falando de uma pessoa, e aí à medida que vamos servindo a Deus, nós vamos sendo santificados. Amados irmãos, amadas irmãs, um princípio fundamental de um servo de Deus é a comunhão com Deus. Até mesmo mais importante do que o serviço, do que a obra, é a pessoa do servo de Deus. Em Atos 27, quando Paulo está fazendo o seu discurso, ali, quando ele está fazendo o seu discurso, né? Em Atos 27, versículo 23, ali naquela viagem que ele estava fazendo para a Itália, ele diz o seguinte, ali antes do naufrágio, né, para consolar, para trazer conforto às pessoas que estavam no navio, e ele tinha as ondas estavam açoitando o barco. Ele falou o seguinte: porque esta mesma noite, vamos ler o 22, mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre nós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Então ele estava sendo levado preso para a Itália, e as ondas iam levar aquele navio ao naufrágio, e as pessoas estavam muito atormentadas com medo, e Paulo falou isso. Eu quero tocar só no versículo 23, quando ele fala assim: porque essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Está vendo? Primeiro vem esse aspecto: eu pertenço a Deus, eu sou de Deus, Deus me comprou, Deus me conquistou para poder servi-lo. Então primeiro vem essa comunhão com Deus. Um servo de Deus, ele precisa ter comunhão com Deus, precisa buscar a palavra de Deus, ter uma vida de oração, de contato diário com a palavra, de comunhão, de tocar o Senhor todos os dias. E esse princípio também está em Marcos, capítulo 3, quando ele escolhe os apóstolos. No versículo 13 diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou os 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Olha aqui,
Quando ele chamou os 12, ele designou, primeiro, para estar com ele. Segundo, para os enviar a pregar. Ou seja, primeiro vem a comunhão, depois o serviço. Ó Senhor Jesus. Amado irmão, amada irmã, esse princípio é fundamental. Porque nós podemos incorrer no erro de fazer muita obra para Deus, servir muito a Deus, mas não conhecer o dono da obra, não ter comunhão, não ter intimidade com o dono da obra. E isso é perigoso, inclusive com advertência na Bíblia. Em Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23 diz o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha aqui, serviços, obra. O versículo 23 diz: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Olha só, irmãos, aqui tem um grupo de pessoas dizendo: Senhor, mas eu servia nisso, eu fazia isso, fazia aquilo. E o Senhor fala aqui: eu nunca te conheci. Então perceba que o Senhor não rejeita a obra. Não tem como ele dizer que nada foi feito, porque foi. Mas ele rejeita a pessoa. Amado irmão, amada irmã, o que vai reinar, que vai herdar a vida eterna, não é a obra, é a pessoa. Eu gosto muito do seguinte exemplo: digamos que eu vou na sua casa, não te conheço, você não me conhece, e eu olho pelo portão e vejo o quintal todo sujo, com alguns matos ali. Aí eu adentro ao seu quintal, carpino ele todo, queimo o lixo ali, junto os lixos, deixo limpinho e vou embora. Você chega na sua casa e vê o quintal limpo, e aí no dia seguinte eu vou lá na sua casa e digo: fulano de tal, eu vim receber o valor devido pelo trabalho que eu realizei no seu quintal. O vizinho vai olhar para o quintal e vai dizer: realmente está limpo, mas quem é você? Como assim você entrou aqui e fez isso? Compreenderam? Não tem como rejeitar a obra, não tem como dizer que o quintal não está limpo, mas o trabalhador, ele não foi apresentado, ele não tinha intimidade com o dono da obra. Ó Senhor Jesus, amado irmão, amada irmã, esse princípio também é muito importante no serviço a Deus. Precisamos servir a Deus, sim, mas precisamos também cuidar da nossa comunhão com Deus, do nosso contato com Deus. Louvado seja o Senhor. E esse serviço, aqui, voltando para Atos capítulo 27, quando Paulo diz, capítulo 27, versículo 23, porque essa mesma noite um anjo de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo. Essa palavra sirvo no grego é latral, que significa um serviço sacerdotal ou uma adoração. Está vendo? Servir a Deus é adorar a Deus. Não tem como desvincular uma coisa da outra. Quem adora a Deus, serve a Deus. Quem serve a Deus, adora a Deus. Louvado seja o Senhor. E então, como servir um serviço que seja aprovado por Deus? Paulo mostra alguns princípios aqui que eu vou ler rapidamente. Em Romanos capítulo 1, versículo 9, ele diz: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito. Esse é o primeiro ponto, servir no espírito. Amado irmão, amada irmã, ao servir ao Senhor, nós precisamos servir no espírito. Não podemos servir a Deus em nós mesmos, com a nossa capacidade humana, na nossa carne, com a nossa força, mas o serviço precisa ser no espírito, com alegria, com paz, com justiça. Nós precisamos exercitar o nosso espírito ao servir a Deus.
Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Precisamos servir a Deus no Espírito. Esse é o primeiro ponto. Aí o versículo continua: no Evangelho do seu Filho. Então servir a Deus no Evangelho, servir a Deus no Espírito, no Evangelho. Ou seja, não é servir a Deus segundo a maneira que eu penso que eu devo servir. Não, mas é segundo o que o Evangelho diz como eu devo servir. Por isso é importante o falar dos apóstolos. Por isso é importante seguir de perto o falar dos apóstolos, porque o falar dos apóstolos traz para nós, segundo o Evangelho, como deve ser o nosso serviço a Deus. Então, primeiramente, esses dois princípios: servir no Espírito, segundo o Evangelho, não segundo a minha própria maneira. Que mais? 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: dou graça a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Esse é um outro princípio: servir com consciência pura. Não permitir, irmãos, que coisas manchem a nossa consciência, de maneira que o inimigo tenha do que nos acusar. Ao servir a Deus, vamos servir de consciência pura. Se nós erramos, falhamos, pecamos, nós temos o sangue para nos limpar. Não vamos dar brechas para o inimigo nos acusar, mas vamos servir a Deus com liberdade, com consciência pura, com consciência tranquila, sem acusação. Que mais? Mateus capítulo 6, versículo 24. Que diz ali: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou devotará a um, desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. O princípio aqui é servir um só Senhor. Nós não podemos, irmãos, servir a Deus e as riquezas, servir a Deus e outros deuses, com letra minúscula. Não, nós temos que servir só um Senhor. Paulo mostra em Timóteo que Demas amou o presente século e o abandonou, porque Demas amou as riquezas. Ó Senhor Jesus. Então esse é outro princípio: servir somente um Senhor. E para concluir, João capítulo 12, versículo 25, diz o seguinte: quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e aonde eu estou, ali estará também o meu servo. Servir a Deus, amado irmão, amada irmã, é seguir a Deus, seguir ao Senhor. E seguir o Senhor é seguir o falar do Senhor. Aquilo que Paulo falou para Timóteo: tu tens seguido de perto o meu ensino, a minha palavra. Louvado seja o Senhor. Então esses princípios, irmãos, são fundamentais no serviço a Deus. Nós fomos libertos do pecado para servirmos a Deus, e esse serviço a Deus, ele santifica a nossa pessoa. Por quê? Porque um servo de Deus, antes de servir a Deus, ele tem comunhão com Deus, ele tem intimidade com Deus, e nesse processo ele é santificado. E qual é a maneira prática disso ocorrer? É servindo a Deus no Espírito, servindo a Deus segundo o Evangelho, não segundo o meu parecer próprio, servir a Deus com consciência pura, servir um só Senhor e tomar a cruz e seguir o Senhor. Que Deus nos abençoe e possa gerar nessa terra, na vida da igreja, muitos servos de Deus. Jesus é o Senhor.